que é o profissional que escuta o outro e que, por meio do escutar o outro, né, no caso do agricultor, ele faz as adaptações ali, né, ou não, né, de você estar introduzindo uma nova tecnologia ali ou não naquela propriedade. Ele tem que ser dialógico, ele não tem que impor, ele tem que construir junto com o produtor rural uma realidade em que essa realidade caiba, né, na rotina do produtor rural ali, do seu dia a dia. E também, né, só pegando um gancho, né, o profissional que saiba compartilhar as ideias. Isso que é importante, compartilhar as ideias. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui um assunto bem legal e um convidado super especial. Nós vamos estar falando sobre o tema extensão rural e para isso a gente convidou o professor Dr. Luiz Fernando Soares Zuin, que é lá da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Seja bem-vindo ao nosso episódio, Luiz, e agradeço muito a sua boa vontade de estar aqui participando com a gente. Bom dia a todos, é um prazer, Café, estar aqui com você hoje, né, nesse podcast que tem uma abrangência enorme, né, e é uma honra e um privilégio estar aqui com você hoje para compartilhar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo a respeito de extensão rural, a respeito da ATER híbrida, né, ATER digital, comunicação híbrida, todas essas palavras a gente vai dialogar e desdobrar hoje nesse encontro nosso aqui. Eu que agradeço o convite, Café. Obrigado, Luiz. Bom, o Dr. Luiz Fernando Soares Zuin, ele é docente do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Ele é graduado em zootecnia. O Dr. Luiz tem essa particularidade, gente. Vocês vão ver aqui na formação dele, ele é super eclético. Ele é zootecnista lá pela nossa querida Universidade Estadual Paulista, a Unesp, lá de Jabuticabal. É mestre em Medicina Veterinária pela grande UFMG. Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Engenharia de Produção, certo? Então, ele não podia ser mais eclético. Depois ele conta mais um detalhezinho aí da ecleticidade dele aí, que vem do outro lado aí, né, da esposa dele. Ele atua como orientador em 2 programas de pós-graduação, um de Gestão e Inovação da Indústria Animal, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Não, são 2 programas, né? O de Inovação em Indústria Animal e de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ele tem um destaque na área de desenvolvimento de metodologias de ensino e aprendizados voltados e desenvolvimentos de ATER digital dialógica. Ele vai explicar direitinho esses conceitos novos aí, né, de assistência técnica e extensão rural digital. Está fazendo um trabalho muito legal nessa área, com novas ferramentas, novas tecnologias para a gente fazer essa comunicação e levar o conhecimento ao produtor rural. O Dr. Luiz, ele participa de projetos de pesquisa e extensão inovadora ligados aos temas de saúde única, cidadania, direito, educação financeira e sustentabilidade animal nos territórios rurais e urbanos. Nesse projeto já foram lançados 18 livros, certo? Em vários idiomas. Ao longo das realizações desses trabalhos foi desenvolvida uma metodologia de comunicação dialógica, os diálogos nos territórios rurais. Ele vai explicar direitinho um trabalho bem legal que ele está fazendo com essa metodologia. Ele foi coordenador e autor de livros de agronegócio, gestão, inovação e sustentabilidade. Essa obra foi finalista do 58º Prêmio Jabuti na área de Economia, Administração e Negócio. Ele faz parte do corpo editorial científico de várias revistas, faz parte de várias comissões, uma delas a Comissão Estadual Sanitária da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de São Paulo, né, uma parceria com o MAPA, e a docente e também trabalhou junto à Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO da ONU. Então, com um currículo super extenso desse, a gente agradece novamente, Luiz, pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu queria, Luiz, propor que a gente fizesse um diálogo permeando 3 grandes temas. Eu queria falar um pouquinho sobre os desafios da extensão, e aí não precisa ser necessariamente nessa ordem, não. A gente trafega nesses 3 grandes temas. Falar dessas novas tecnologias, novas ferramentas da ATER,
e falar um pouquinho como que você enxerga as perspectivas, os futuros, certo, dessas ferramentas, vamos dizer aí, novos conceitos aí da assistência técnica e extensão rural. Então eu começaria com esse bloco aí. Como é que você enxerga este momento que a extensão rural passa pelo nosso país? Eu costumo até dizer, Luiz, que assim, né, meio que a extensão rural hoje ela foi um pouco esquecida pelos diferentes entes aí das esferas municipais, estaduais e federais. A gente tinha lá no passado um sistema muito robusto de extensão rural que foi, né, no tempo aí se desfazendo. Como é que você enxerga hoje a extensão rural no país? Café, essa pergunta é uma pergunta muito complexa, né? Antes de eu responder essa questão, eu vou falar para as pessoas que estão escutando a gente como é que é o meu olhar sobre a extensão rural. E daí eu vou falar um pouquinho da minha esposa, né? Que nem você já deu uma dica aí para o pessoal. Né? A minha esposa ela é pedagoga e nós estamos casados há 15 anos. Né? Esse ano agora vai ser 16 anos de casado. E quando a gente casa com a pedagoga, né, a gente também casa com o que a pedagoga estuda, né, porque a gente se apaixona tanto pela pedagoga quanto pela educação. Então, o meu olhar da extensão rural é o olhar da educação, é o olhar da pedagogia, né, é o olhar daquele momento em que ocorre no campo uma troca de tecnologia. Falando isso, né, claro que a gente tem posicionamento a respeito de todas as outras áreas, que nem você está me perguntando agora. Nos últimos, talvez, 20 anos, a gente teve um desmonte da extensão rural pública, né, paulatinamente. Né? Apesar de alguns esforços, né, de recompor quadros, principalmente de extensionistas de algumas ATERs, né, alguns organismos de ATER, né, a gente teve isso nos últimos anos e parece que agora também está tendo. Né? Mas independente desse recompor quadros, a ATER pública ou mesmo a assistência técnica privada, ela está passando por uma grande revolução da comunicação, né, como todas as áreas. Né? Todas as áreas estão passando por essa revolução na comunicação digital. Né? E a ATER não ficaria de fora, nem a pública e nem a privada. E esse novo modo de se comunicar no campo, e por meio dessa comunicação que a gente leva o conhecimento, novas tecnologias, onde é que ocorre a troca lá nos territórios rurais, na produção agropecuária, é que está sendo desenvolvido hoje. Hoje, no campo, é que está a inovação nessa parte de comunicação, né, ocorrendo de uma forma bem pragmática entre produtor rural e técnico. Né? E por isso, esse é o nosso olhar, né, para desenvolver metodologias para auxiliar esse encontro. Na engenharia de produção, Café, quando eu comecei a fazer meu doutorado lá, eu escutei uma frase, né, um pensamento que me carrega o resto da vida, que foi que na engenharia de produção, a inovação ela não está dentro da universidade. A inovação ela se encontra nas empresas. Né, para o bem e para o mal. Mas a inovação está na empresa, não está na universidade. Então, cabe à universidade o quê? Né, na engenharia de produção. É pegar o que está ocorrendo nas empresas, sistematizar à luz do nosso referencial teórico, da nossa metodologia científica, e propor modelos. Né, e propor discussões, né, e propor análise críticas. É isso que a engenharia de produção, na sua maior parte, faz, e que me ensinou muito bem. E eu levo isso todos os dias nos meus trabalhos, né, como professor e pesquisador, né, da Faculdade de Zootecnia e de Engenharia de Alimentos, né, da USP lá de Pirassununga, né, em Pirassununga. Né, isso me leva todos os dias a pensar isso. A inovação está lá fora. Eu preciso conversar com as pessoas que estão desenvolvendo esses novos caminhos. Né? Do ponto de vista do que está acontecendo hoje na extensão rural, né, de uma certa forma, de uns 2 anos para cá, né, essas relações entre extensionista e produtor rural, ela está sofrendo uma revolução, que nem eu falei, por meio principalmente do WhatsApp, do uso do WhatsApp. Nem tanto redes sociais, viu, Café? Mas por meio do WhatsApp, né? E muito das pessoas perguntam para mim, né? Mas, Zui, como é que é a internet no campo, né? Como é que ocorre essa telefonia? A gente sabe que é tão precário, né? Como é que ocorre isso? Bom, tem pesquisas mais recentes, que nem do Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? Que faz pesquisa todos os anos a respeito. É uma pesquisa muito legal, viu, Café?
né, é uma pesquisa que que os seus ouvintes, as pessoas que estão escutando a gente, pode acessar, ela é gratuita, ela é muito fácil de você coletar os dados, e ela é bem completa, né, tanto do ponto de vista urbano quanto rural. Mais urbano do que no rural, né, mas ela é bem completa, do uso da internet nos territórios rurais e urbanos. Aí, Ruim, dentro dessa linha aí, eu queria que você explicasse aí para o pessoal que está nos acompanhando, essas novas tecnologias, aí você deu o exemplo aí do WhatsApp, né? Dá para a gente aqui um exemplo legal de como que essa ferramenta pode incrementar, como você mesmo disse, né, essa comunicação, e para fazer, seja a extensão, o técnico da empresa privada, seja da pública, para ele levar uma informação que é importante, e a gente sabe disso, nosso país é cheio, né, de desigualdades, e às vezes uma pequena propriedade, uma informação dessa, que pode ser muito valiosa, ele pode transformar a propriedade dele numa propriedade deficitária para ter lucros, né? Como é que isso funciona na prática? Qual é a sua experiência? Eu sei que você já tem, né, uma linha de pesquisa, você tem metodologias, está fazendo isso de uma forma bem científica. Como é que é isso na prática, para a gente ter essa ferramenta, usar essa ferramenta para levar esse conhecimento para o produtor? E aí pensando principalmente no produtor mais humilde ali, que necessita mais dessa informação. Sim. A gente desenvolveu uma metodologia de comunicação, né, e para utilizar em ambientes digitais, que foi o Diálogos nos Territórios Rurais. Né? O Diálogos nos Territórios Rurais, ele, além de ser uma metodologia que a gente oferta para o técnico, né, de como ele pode estar se comunicando com os produtores rurais, a gente também oferece muito conteúdo também, né, por meio de mídias. Que tipo de mídias? Mensagens de voz, vídeos, textos, infográficos e cartazes. Um exemplo que a gente pode estar dando para você, Café, é o último livro sobre prevenção da influenza aviária, né, uma doença terrível, né, terrível que está espreitando a avicultura nacional, né, os nossos vizinhos já têm casos confirmados a respeito dessa doença, e que a gente ensina, né, o produtor rural. Na verdade, são livros para sensibilizar o produtor rural a entender a gravidade dessa doença. Né? Esses livros, eles têm essas mídias que elas podem ser desenvolvidas pelos técnicos. Eu sempre brinco, viu, Café, com os meus alunos, né, da zootecnia, da medicina veterinária aqui em Pirassununga, né, que todos eles vão ser professores, né, porque eles vão lidar com gente e eles vão ter que ensinar gente. Então eles não vão deixar de ser professores, né? É até interessante que eu peço para levantar a mão, geralmente uma classe de 50, só um levanta a mão que quer ser professor, né? Daí eu falo, não, todo mundo aqui vai ser professor, porque você vai ter que lidar com gente e vocês aqui vão ter cargos de gerência média. E cargos de gerência média significam ensinar alguém que está na hierarquia da empresa, né, ali junto com você. Né, então, e a gente oferece para esse técnico ser um educador, né, por meio de uma metodologia, utilizando o WhatsApp, né, mandando informações via WhatsApp de uma forma individual ou coletiva, né, de acordo com a necessidade do tema a ser trabalhado. Por exemplo, nesse livro da influenza aviária que a gente lançou, né, que o MAPA lançou, que a gente fez parte, né, a primeira questão, né, que a gente fala para o técnico, ensinar o produtor rural, é o que é a influenza aviária. E daí tem uma mensagem de voz, tem um vídeo, tem um cartaz, né? A gente faz cartazes A4, né? Porque a gente pensa que pode ter uma cooperativa, um produtor rural que tem uma impressora, vai imprimir e colocar na parede do galpão. Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Então a gente proporciona esses momentos aí e esse material para a educação. Né? E daí, nesse livro também, que nem respondendo sua pergunta, a gente ensina como o técnico fazer isso. E como ele pode mesclar essas atividades remotas de envio desse material e também presenciais, quando estiver na propriedade. Né? Ele com o seu celular, ele pega o celular, abre um vídeo daqueles que pode já ter baixado no seu celular, né? E
acompanha o vídeo junto com o produtor, né? Só para você ter uma ideia, esse caminho todo, né, fez com que a gente desenvolvesse vídeos e mensagens de voz, né, com um tema só e com uma duração de no máximo 1 minuto e meio a 2. Porque o produtor rural ele não vai ver mais do que 1 minuto e meio a 2. E também tem pesquisas, né, que mostram que a gente toma uma decisão de 4 a 8 minutos se vai ver o conteúdo no celular ou não, né, que foi enviado para a gente. Então a gente abre, olha, 4, 8 segundos, vou continuar vendo ou não vou ver. Isso daí. Então todo esse material, toda essa trajetória desses livros, dessas mídias que a gente fez, chegou a esse ponto, né, do último livro que a gente lançou sobre a influência aviária, junto com o pessoal, né, participando com a equipe do MAPA. Eu tive a oportunidade de ter acesso a essa informação, recebi, né? E aí parabenizar a Zoe pelo trabalho nesse livro, foi brilhante, né? Conforme você falou, a influenza aviária está deixando todo o setor de cabelo em pé, né? Morrendo de medo de entrar. E aí já aproveito também para parabenizar o trabalho que o MAPA está desenvolvendo, certo? Na prevenção e na informação de toda a comunidade avícola dos perigos dessa doença. E tomara que ela não chegue. Mas eu costumo dizer que se ela chegou, nós nunca tivemos tão bem preparado para a possibilidade dela chegar. Então, parabéns, e o trabalho é exatamente isso. Eu fiquei impressionado com o tanto de gráficos, o tanto de material que esse livro proporciona. Então, é um trabalho. Convido aí o pessoal a navegar nas redes. Ele está disponível aí gratuitamente nos sites, aí, diferentes sites, inclusive do Ministério, para ter acesso a esse trabalho brilhante. Dentro dessa tecnologia, Zuí, como que você assim, que você vê como as empresas, pensando um pouco aí nesse público da extensão rural privada, que muitas das empresas, né, precisam de levar, né, as tecnologias que eles desenvolvem. Você falou uma coisa muito legal. Hoje, a maioria das tecnologias novas, elas nascem nas empresas por interesses, né, empresariais. E eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu gostei dessa colocação sua. A universidade não pode ficar de fora disso, já que ela não está gerando, em alguns casos, essa inovação, ela tem que estar a par disso e ver como que isso dialoga dentro da realidade acadêmica. Mas pensando nessa ferramenta para esse profissional, né, da extensão privada, como que você vê as possibilidades dessas ferramentas para esse público? Então, eu visualizo... no meu doutorado e no meu pós-doutorado, a gente trabalhou com modelos de inovação tecnológica, né, modelos de processo de desenvolvimento de produto. E dentro desses modelos, né, a gente aprende que quando um produto é muito inovador, ele tem que ser, e tem autores que falam desse jeito, viu, Café? Você tem que educar a pessoa que vai usar o produto. Educar. Né? Então, quando a gente pensa e quando a gente fala de inovação, a gente está falando de processo e de produto. A gente está falando dessas duas coisas, né? E de processo, quando a gente pensa na produção agropecuária, a gente está pensando em manejo, né? Assim, traduzindo a palavra para manejo. Né? Qual o manejo das aves que uma determinada empresa ela vai estar desenvolvendo e aplicando na sua rotina de trabalho junto com o produtor rural no campo. Né? Esse manejo ele possui uma série de atividades e tarefas, em que essas atividades e tarefas elas podem ser transformadas em vídeos, em cartazes, em mensagens de voz, né, que auxiliem, né, a rotina de trabalho do produtor rural. Né? Por exemplo, o produtor, você pode algo bobo que aconteceu comigo, algo bobo que foi difícil. Eu tenho problema de audição, comprei um aparelho de audição, né? Entrei e eu queria saber como é que esse aparelho aumentava e diminuía o volume, né? Tanto no aplicativo quanto no próprio aparelho mesmo. Né? Eu não encontrei essa informação clara no YouTube da empresa que eu comprei o aparelho. E era uma informação que depois eu fui ver, né, você colocaria em uma mensagem de voz ou num vídeo de 30 segundos.
né? Porque tudo que eu vejo agora, informação, na minha cabeça eu transformo em mídia, né? Em mídia de 30 segundos, de 60 segundos. Às vezes o produtor rural, ele tem uma dúvida no campo a respeito de um procedimento, de algum aparelho, de alguma coisa, algum manejo dele ali, e ele pode ter acesso rapidamente a uma biblioteca, do seu aparelho, o seu smartphone, né? Ou então numa página da internet, se ele tiver acesso a uma boa rede de internet, e está tirando essa dúvida por meio de um vídeo e de uma mensagem de voz ou de um cartaz enviado pelo técnico. Agora, qual que é o pulo do gato aí que é importante, né, nesse mundo de fake news? Né? É a própria empresa produzir o seu conteúdo e o seu técnico passar o seu conteúdo. Né? Isso daí, hoje em dia, eu vou ser bem sincero com você, Café, as empresas, elas não estão sistematizando ainda o potencial, né, principalmente as empresas privadas, do potencial que o WhatsApp tem para estar diminuindo, inclusive, custos da sua própria assistência técnica e aumentando a abrangência da sua assistência técnica. Porque a comunicação rural, né, o que ela faz tanto para o técnico, o que ela proporciona tanto para o técnico quanto para o produtor rural? Né, a diminuição de custo, né, de custo da informação. Como assim, Zuin? Por exemplo, o produtor, a gente fez agora uma pesquisa com cafeicultoras no estado do Paraná, cafeicultoras idosas, no uso de mídias, né, no uso de WhatsApp. E a cafeicultora, uma delas, falou o seguinte: olha, eu adorei o WhatsApp, né, porque muitas informações e até documentos são enviados por mim, né, pelo técnico, né, que faz assistência para ela, e que antigamente ela tinha que ir até a cidade, no escritório da pessoa, para pegar essa documentação. Quantos quilômetros fica? 33 quilômetros. Então ela perdia o dia de trabalho dela para ir na cidade, para pegar um documento, né? E hoje você faz isso pelo WhatsApp. Né? E eu estou falando do WhatsApp, eu não estou falando nem e-mail, né? Porque e-mail também, acho que a gente não usa. E-mail hoje para mim é que nem carta, né? Que nem carta da minha época. Da sua não, Café, você é novo. Mas da minha época, né, a gente tinha carta ainda, né? A gente recebia carta. Hoje e-mail para mim é carta, né? Mas o que eu quero dizer é que para assistência técnica das empresas privadas, a utilização de mídias, e essas mídias são super baratas de serem desenvolvidas hoje em dia. São super baratas, porque os softwares, muitos deles são gratuitos, né? Essa geração que está vindo aí, os meus alunos, eles sabem fazer isso de uma facilidade incrível, essas mídias, né? Porque eles fazem isso nas redes sociais deles, né, naturalmente. Muitos deles, né? Então eles têm uma facilidade enorme de fazer essas mídias, e isso daí não é uma questão da substituição do técnico no campo, não é isso que eu estou falando, e eu quero deixar isso bem claro, viu, Café? Tá? Eu não acho que a máquina vai substituir o homem nesse sentido, não, porque cada lugar tem as suas particularidades, cada fazenda, cada unidade produtiva ali, cada pessoa que está cuidando dessa unidade tem as suas particularidades. O que você tem no WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima de comunicação, né, para você dar suporte à sua assistência técnica presencial, antes do encontro na propriedade e também depois. Né? Então, por meio de uma delas é a produção de mídia. Né, de mídias ali, né? Você pode, imagina, por exemplo, do ponto de vista pragmático, um produtor vira e fala: olha, eu queria saber mais sobre a influenza aviária, qual que é o grande perigo dela, né? Daí um dos grandes perigos da influenza aviária é uma ave migratória cair, do ponto de vista bem pragmático mesmo, né? Cair doente do lado de uma avicultura, de um lugar, e a família que cuida desse galpão fala: não, vamos cuidar dessa ave que a gente vai salvar ela. E daí o vírus entra para dentro, entendeu? Entra para dentro do aviário de alguma forma ali. Né? E uma das mensagens desse livro que a gente fala é que não entrar em contato com essa ave, não pegue, não chegue perto, que ela pode estar com influenza aviária. Né? Então, essa parte de sensibilização é super importante. Daí o técnico, só para concluir, ele pode mandar esse vídeo para a pessoa. E o legal desse vídeo é que toda a família pode ver, não só o pai, a mãe, mas os filhos também. Como você disse, né, Zuin? A gente vive uma nova era. E é como você falou, se for um texto longo, um textão, a pessoa não tem paciência. Se for um vídeo longo, a pessoa não tem paciência. Essa é a nova realidade, né?
Então, a gente tem que se adequar a essas ferramentas nessa nova realidade. Agora, pensando um pouco, Zuin, assim, na extensão, assim, a gente sabe que a universidade, dos pilares, né, é a extensão. É claro que nós estamos falando aqui de extensão rural, mas você é um professor, você milita dentro da universidade, e como que você enxerga hoje a importância das universidades nesse processo de extensão? E aí, na nossa área, aí, temos cursos de veterinária, zootecnia, agronomia, engenharia de produção e vários outros cursos afins. Como que você enxerga o papel da universidade exatamente enfim, na educação dessa moçada, né? Em relação à extensão, como que a universidade tem que trabalhar essa questão que é tão importante, né, dentro, né, dos seus domínios. Eu acho que a universidade, ela, assim, do ponto de vista, né, assim, bem macro ali, né, as disciplinas de extensão ou as correlatas de extensão, eu acredito que elas têm que revisar os seus conteúdos, né? Não que esses conteúdos que hoje elas empregam não sejam importantes, eles são super importantes, né? A parte da sociologia, a parte da economia, a parte da administração. Mas eu até acho interessante porque, como você fala o meu currículo, né, Café? Eu não sou uma pessoa que fez cursos, né, de pós-graduação na extensão rural, né? Como a gente tem hoje aqui no país, que são cursos de excelência, né? Muitos deles, né? De pós-graduação. Então eu fiz a minha extensão rural, ela entra por um outro lugar, né? Ela entra pela engenharia de produção, ela entra pela educação, né? Essas disciplinas, esses conteúdos, a gente não vê isso muito hoje nas disciplinas de extensão rural, né? Essa é a questão. Né? Então, não que você vai deixar as outras de lado, não, mas você teria que estar trabalhando também essas disciplinas de uma forma mais intensa e mais sistematizada. Né? A questão da produção agropecuária, né? A questão da produção agropecuária, quando a gente pensa em agroindustrialização, né, que hoje pode ser uma realidade ali, né? Você agregar valor de alguma forma na sua produção por meio de algum tipo de processamento ali, ou certificação, né? E daí por meio também da educação nesse sentido de transferência e também de compartilhamento de tecnologias. Né? Então é muito interessante porque historicamente, né, a extensão rural, né, um dos grandes livros, né, talvez um dos livros seminais da extensão rural no Brasil é o Extensão e Comunicação do Paulo Freire, né, que é um livro maravilhoso, né, maravilhoso, né, e eu até brinco, né, que eu falo o seguinte: se hoje eu estivesse conversando com o Paulo Freire, né, eu não falaria comunicação ou extensão, né, eu colocaria alguma coisa sobre educação ali, porque o livro inteiro não fala sobre comunicação, ele fala sobre educação, né. Então, nesse título ali, eu sugeriria isso para ele. Né? Quem sou eu para sugerir alguma coisa para Paulo Freire, mas eu sugeriria isso para ele. Né? Então, eu acredito que é essa questão, viu, Café? A gente precisa introduzir novos conceitos. E outra coisa, trabalhar a extensão rural de uma forma transversal em todas as outras disciplinas, entendeu? Isso que seria legal também. Você tem toda a razão, inclusive o MEC agora, né, nas federais, né, nós estamos com essa novidade aí, né, já começamos a implantar isso, está curricularizando a extensão. Né? Então, 10% de toda a carga horária de todos os cursos das federais, hoje eles são obrigatoriamente alguma coisa da extensão. Eu quero concordar mesmo, essa tradicional, ela precisa estar no momento de rever mesmo, essas disciplinas tradicionais, tem muita importância, mas está na hora da gente mexer um pouco nisso. E eu acho que está no momento, né, com essa curricularização de extensão, tenho certeza que várias experiências de várias universidades aí vão agregar um pouco nessa parte da extensão. Agora, partindo aqui já para o final do nosso episódio, Zuin, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né, das perspectivas, né? Vocês estão desenvolvendo metodologias, vocês já estão testando isso, vocês já estão entendendo que isso funciona muito bem, né? Vocês estão no meio dessa revolução aí de buscar, né, de experimentar um pouco, levando informações, conhecimento por meio dessas tecnologias. Como que você enxerga isso no futuro aí, um futuro mais próximo? Uma vez que eu acho que assim, não adianta a gente ter saudosismos e achar que aquelas, né, empresas do passado de extensão rural que elas vão voltar à baila. Eu acho que os órgãos vão ter que fazer mais indução da extensão e fazer com
contar inclusive com o apoio da iniciativa privada e com também órgãos públicos, com universidades, com o Sistema S, né? Sebrae e principalmente o Senar fazem um trabalho muito legal disso. E eu acho que todo mundo, né, num grande esforço, eu acho que a extensão consegue, né, cumprir o seu papel, que é levar a informação para onde ela precisa de chegar, né? Como que você enxerga esse futuro da extensão rural? Eu enxergo o futuro da extensão rural em redes. Tudo na minha cabeça hoje são redes, Café. Constituição de redes, entendeu? E eu vou te dar um exemplo disso. Tem um projeto meu de extensão universitária que chama Rede Aurora, de diálogos em Ater Digital, da América Latina. Do ponto de vista pragmático, a Rede Aurora, ela é um grupo de WhatsApp que você tem hoje, provavelmente, quase lá umas 145 pessoas, que todo dia está entrando pessoas novas ali. E dentro desse grupo, e são pessoas que estão interessadas, né, de estar dialogando a respeito da educação, né, via ambientes digitais ali de comunicação. E quem são essas pessoas que estão na Rede Aurora hoje? Você tem o pessoal dos órgãos de extensão rural estatais, né, governamentais, do Brasil todo. Você tem da América Latina também, o INTA, a AgroSávia, né? Você tem pessoal da iniciativa privada lá dentro também, os extensionistas, os técnicos. Você tem professores, você tem pesquisadores da Embrapa, você tem você tem os estudantes de graduação, de pós-graduação, todos eles desses grupos de WhatsApp, desse grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele é o quê? É o local onde a gente troca vivências e experiências ali. Como, por exemplo, vai ter uma live a respeito de um tal assunto. Coloca lá. Você tem um novo episódio do Zap Rural. Eles colocam lá. Então, tudo aquilo que é público na internet que estaria perdido, Café, a gente coloca lá. Né? E isso daí são metodologias, do meu olhar, são metodologias de comunicação que estão sendo colocadas lá e mostrando para todo mundo. Só para você ter uma ideia, né? Teve uma experiência da Alessandra Maria, que é uma professora e também extensionista do INCAPER, né, que ela está fazendo uma associação de mulheres produtoras de cacau fino. Né, e ela tinha que fazer rapidamente uma capacitação de como fazer a colheita e o pré-preparo ali da amêndoa do cacau para essas mulheres, que elas iam prestar um concurso de qual o melhor cacau da região, isso em Linhares, tá? Espírito Santo, né? Essa cidade. Sabe o que ela fez? Ela pegou o YouTube, falou para as mulheres falou que ia dar uma palestra, né? Via YouTube, não ela ia dar, mas uma outra produtora rural que já fazia esse processo, né? E para as 30 associadas dela. Né? Então ela abriu o YouTube um dia, né, no StreamYard ali, que ela domina, né, e colocou no YouTube, as cafeicultoras, elas assistiram essa palestra via YouTube, né, ali. Mas sabe o que foi legal, Café? É que no outro dia não tinha 30 visualizações, tinha 250. Então não ficou só nas 30 mulheres. Outras 220 pessoas assistiram a palestra. Entendeu? Então eu brinco falando sério, né, que a Aurora hoje, né, esse ambiente onde é que você troca essas experiências e também desenvolve novas experiências, né, novas metodologias, é a extensão rural do futuro. Entendeu? E rede. É rede. Hoje é rede. Quero concordar plenamente com você, assim, isso aproxima as pessoas, acho que a pandemia trouxe um pouco isso para a gente. A gente foi obrigado a usar essas ferramentas, né? As reuniões presenciais, as aulas foram todas, né, da noite para o dia suspensas, e nós aprendemos um pouco essas ferramentas. Eu quero concordar plenamente com você, eu acho que essas redes, elas têm um poder de alcance que o presencial não dá conta, que as empresas não dão conta. Então, uma rede dessa bem estruturada, a informação ela corre numa rapidez e ela chega onde que tem que chegar, né? Então, mas daí que é importante, só falando do adendo, o importante é as empresas produzirem os materiais delas. Né? Sim. Inclusive ela utilizando, claro, né, desde que o produtor consenta e aceite, o produtor como educador, porque o meu sonho é que o produtor seja o educador de outro produtor.
Entendeu? Esse é meu sonho. Como professor, é esse. A comunicação é direta, né? Um falando para o outro. É muito legal. Bom, já caminhando aqui para o fim do nosso episódio, Zuin, nós temos aqui uma tradição no Aviário, aqui no podcast O Aviário, de terminar os nossos encontros aqui com 3 perguntas, certo? Então vamos lá, eu vou mandar as 3 aí para você, certo? A primeira pergunta é: qual é o seu livro favorito relacionado assim, a essa área que a gente está falando aqui, a TER, né? Assistência Técnica e Extensão Rural. Um livro que eu gosto muito, né, não está tão ligado assim até, mas está, né, que é esse daqui, que é o 40 Horas de Esperança, do Paulo Freire, em Angicos. Né? Esse livro aqui é um livro muito difícil de achar, mas vocês conseguem achar, as pessoas conseguem, e aqui ele descreve a experiência que ele teve, a primeira experiência dele, do método dele de alfabetização. Né? O Paulo Freire, ele alfabetiza, né, nessa cidade de Angicos, que era uma cidade rural, né, essas pessoas, né, em 40 horas. Então esse é um livro maravilhoso e tem uma particularidade também que esse livro aqui pertenceu ao meu pai, né, já falecido. Então ele tem um valor muito grande para mim. Esse livro eu jamais empresto para ninguém, né, jamais. Então isso aqui é a herança do meu pai para mim, né? Então, essa seria uma dica. 40 Horas de Esperança, né? Não é o Paulo Freire que escreveu, foram as pessoas que vivenciaram o método que escreveram. Né? Então, que estavam lá, que vivenciaram o método, que escreveram. Inclusive, eu li, acho que uns 2 dias atrás, eles vão fazer um filme dessa experiência. Que legal. Que legal. A outra pergunta, Zuin, é: qual é o seu livro favorito? Aí sem esquece a área, né, técnica aí, um livro que te marcou, um livro que você gostaria de dividir aqui conosco. Então, o livro que marcou também muito uns anos atrás, que foi esse daqui, que é de um educador também, que se chama Jorge Larossa, que fala Tremores. Nesse livro aqui, ele explica pra gente o que é experiência, porque a gente tem muita coisa, né, quando a gente pensa em produtor, né, Café, que o produtor ele é tradicional, ele não gosta de novas tecnologias, ele tá, né? E esse livro, Tremores, ele não é da parte técnica, ele é parte da educação, né? O Jorge Larosa, ele é professor da Universidade de Barcelona, mas lendo isso daqui, né, ele explicando com a experiência, né, eu falei, nossa, é o que o produtor rural fala todo dia pra gente, né? Que ele fala que eu tomo minha decisão para adotar uma nova tecnologia por meio de uma experiência. E daí ele fala aqui que a experiência é paixão pelo objeto, né, por um objeto, uma pessoa, né, ele fala, e sofrimento, que é algo que nos marca. Experiência é algo que nos marca e que a gente não tem controle, né, que é difícil de falar. Né? Então ele fala, e daí quando a gente pensa talvez em momentos complicados de doença, por exemplo, né? Com pessoas próximas da gente, a gente vê realmente isso, né? Você tem amor, paixão pela pessoa, é um momento de sofrimento e que marcou a gente profundamente. Ou então, quando a gente pensa no agricultor que está passando por um veranico no oeste da Bahia, né, de 40 dias perdendo tudo, cada dia perdendo tudo ali, né? Porque está tudo secando, né, no mês de janeiro, né, ele está vivendo uma experiência, né, com a fazenda que ele tanto ama, que ele tanto gosta, né, que é uma situação que ele não tem controle, porque ele não vai, como é que vai chover ali, né, ele não tem esse controle, né, por enquanto a gente não tem, né, para aquela fazenda chover ali, né, e que ele toma uma atitude para tentar vencer esse momento difícil, mas que vai marcar a vida dele por um tempo ou toda a vida, né. Esse é um livro muito bonito, Tremores, do Larossa. Beleza, fica a dica. E por último, a nossa última pergunta, que na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? Né? O que um profissional tem que ter para ele alcançar o sucesso aí? Como que você enxerga um profissional de sucesso hoje, em pleno, né, século XXI? Eu tenho certeza que um profissional hoje do sucesso, né, não difere muito um profissional do sucesso da minha época ou que antecedeu ele, que é o profissional que escuta o outro, e que por meio do escutar o outro, né, no caso do agricultor, ele faz as adaptações ali, né, ou não, né, de você estar introduzindo uma nova tecnologia ali ou não naquela propriedade. Ele tem que ser dialógico, ele não tem que impor.
Ele tem que construir junto com o produtor rural uma realidade em que essa realidade caiba, né, na rotina do produtor rural ali, do seu dia a dia. E também, né, só pegando um gancho, né, o profissional que saiba compartilhar as ideias. Isso que é importante, compartilhar as ideias. Com certeza. Bom, gente, então nós tivemos aqui hoje, né, tivemos um prazer de receber aqui o professor Dr. Luiz Fernando Soares Urim, um papo muito legal sobre, né, essas tecnologias da assistência técnica e extensão rural, um assunto que às vezes é um pouco esquecido, né, e que tem uma importância enorme, né, principalmente no momento em que a gente vive, né, dessa revolução em termos assim de mídias sociais, o que está acontecendo, está mudando. Nós estamos vivendo essa parte da história aí, né? O próprio Zwin comentava aqui como um comparativo com a Revolução Industrial lá, né? Século passado, né? Que aconteceu na nossa história da humanidade. E nós estamos, né, tendo a chance de viver isso, e o Dr. Luiz traz para a gente essas informações, essas pílulas aí de conhecimentos para que a gente possa, né, transformar um pouco a realidade, principalmente daquelas pessoas, né, dos produtores rurais que às vezes estão desassistidos, que estão lá nos rincões desse país e que não tem muitas vezes chance de receber e de manipular as novas tecnologias, os novos conhecimentos. Então, Luiz, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, compartilhando o seu conhecimento, as suas experiências aí, uma pessoa da área, que estuda a área, né? Enfim, muito legal o nosso episódio. Eu vou deixar, então, as palavras finais suas e te agradecendo novamente e para que você faça aí o encerramento desse episódio. Muito obrigado, Café. Eu que agradeço o convite, tá? Da gente estar aqui conversando. Só queria reforçar o pessoal, né, que está nos escutando, que eles podem acessar o site do PROESA, né, do Plano Nacional de Educação Sanitária e Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, e ele pode baixar esse livro da influenza aviária de forma gratuita e utilizar esse livro como educadores no campo. Tá? Eu estou sempre à disposição, Café, de um bom papo, né? E uma boa semana a todos. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.